presta muita atenção agora, porque o que eu vou te contar não é especulação, não é boato de rede social e muito menos promessa vazia. O Flamengo já tem contrato pronto, anúncio preparado e um plano traçado para trazer Lucas Paquetá de volta ao clube. E isso acontece ao mesmo tempo em que o presidente BAP conseguiu exatamente o que queria para a estreia do Mengão no Campeonato Brasileiro. Soma isso com jogadores importantes liberados para jogar, um treinador confiante e um calendário decisivo logo de cara. O cenário mudou completamente nas últimas horas, mas calma, porque o que parece simples por fora, nos bastidores é pesado, estratégico e envolve decisões que podem definir toda a temporada do Flamengo. E eu vou te explicar tudo, passo a passo, do jeito certo. Antes de continuar, já fortalece o canal, se inscreve agora, deixa o teu like e ativa o sino de notificações. Isso não custa nada para você, mas ajuda demais o canal a continuar trazendo informação quente, bastidor real e análise sem enrolação sobre o Flamengo. Agora sim, vem comigo. Vamos começar pelo que o BAP conseguiu. O Flamengo bateu o martelo e repetiu o planejamento que deu certo no ano passado. Para a estreia contra o São Paulo, o clube comprou toda a carga de ingressos do setor visitante. Isso significa que o torcedor rubro-negro vai comprar ingresso direto pelo site do Flamengo com cadastro já existente, sem burocracia e sem depender de sistema de clube adversário. Se você é sócio torcedor, inclusive do Plano Nação Sem Fronteiras e mora em São Paulo, você já tem prioridade para comprar. Quem não é sócio poderá comprar a partir do dia seguinte. Essa foi uma exigência direta do presidente e um recado claro. Onde o Flamengo joga, a nação precisa estar presente. Isso muda ambiente, muda pressão e muda jogo. E falando em jogo, o técnico Felipe Luiz recebeu uma notícia excelente para essa estreia no Brasileirão. Arrascaeta, Danilo e Jorginho treinaram normalmente com o elenco e estão à disposição para a partida de quarta-feira. Isso muda completamente o cenário. O Flamengo passa a ter opções reais no meio-campo, mais controle de jogo, mais qualidade técnica e mais poder de decisão. Felipe Luiz ganha alternativas para montar um time forte já na primeira rodada, e a estreia no Campeonato Brasileiro não é apenas mais um jogo, vale 3 pontos, vale confiança e vale posicionamento desde o início. O Flamengo sabe disso, e por isso o clima interno é de foco total. Jorginho e Arrascaeta ainda passam por ajustes físicos, claro, mas o simples fato de estarem disponíveis já eleva o nível do elenco e muda o planejamento da comissão técnica. Agora segura essa informação, porque o que vem a seguir é ainda maior. O Flamengo não está se movimentando só para estrear bem no Brasileirão. O clube está preparando um movimento histórico de mercado, com impacto esportivo, político e simbólico. Na próxima parte, eu vou te explicar como está o acordo com o West Ham, porque o anúncio do Lucas Paquetá já está sendo preparado, e o que falta para essa novela finalmente ter um final feliz para a nação. Fica comigo. Porque agora a história começa a esquentar de verdade. Agora vamos direto ao ponto que está mexendo com o mercado da bola e com o coração do torcedor rubro-negro. A negociação por Lucas Paquetá entrou em uma fase decisiva e muito mais avançada do que se imaginava publicamente. Não é mais conversa inicial, não é mais sondagem e não é mais aquele cenário de expectativa distante. O Flamengo já tem contrato desenhado, cláusulas alinhadas e um plano claro para anunciar o retorno do jogador assim que os últimos detalhes forem resolvidos. O acordo que está sendo trabalhado prevê um vínculo de 4 anos entre Flamengo e Paquetá. Esse detalhe é importante porque mostra que o clube não está pensando em impacto imediato apenas, mas em um projeto esportivo de médio prazo, com protagonismo, liderança e identidade. Paquetá não voltaria como aposta, voltaria como pilar técnico e simbólico do time. Do outro lado da mesa está o West Ham United. As conversas evoluíram bastante nos últimos dias e já existe troca de documentos entre os departamentos jurídicos. O ponto central da negociação não é mais o valor total, mas o formato de pagamento. E é exatamente aí que entra o jogo de paciência do Flamengo. A proposta rubro-negra envolve um valor total na casa de 35 milhões de euros, sendo a maior parte à vista e o restante parcelado. Em reais, isso gira em torno de mais de 190 milhões. Um investimento pesado, mas considerado estratégico pela diretoria. O Flamengo aceitou flexibilizar o prazo e topou pagar a parte parcelada ao longo de 2 anos, enquanto o clube inglês insiste em receber tudo em 1 ano e meio.
Esse impasse não é pequeno, mas também não é um bloqueio definitivo, pelo contrário. Internamente, o clima é de otimismo. O Flamengo entende que ceder totalmente agora pode travar futuras contratações e comprometer o planejamento da temporada. Por isso, a diretoria trabalha com cautela, firmeza e estratégia. Não é birra, é gestão. E aqui entra um ponto fundamental. O anúncio já está sendo preparado, porque o clube confia que o acordo vai sair. O departamento de comunicação não monta material desse nível sem sinal verde interno. Estamos falando de vídeo especial, narrativa emocional, resgate de identidade e um retorno que mexe com a história recente do clube. O Flamengo sabe o peso que Paquetá tem para a torcida e quer fazer isso do jeito certo. Enquanto isso, o técnico Felipe Luiz acompanha tudo de perto. Ele vê em Paquetá um jogador que se encaixa perfeitamente no modelo de jogo que está sendo implementado. Um meio-campista que pisa na área, constrói por dentro, entende pressão e tem leitura tática acima da média. Não é apenas talento, é inteligência de jogo. A possível chegada de Paquetá também explica por que o Flamengo está sendo tão cuidadoso com o orçamento. O clube entende que ainda existem ajustes a fazer no elenco, mas quer resolver primeiro essa contratação de peso, antes de avançar em outras frentes. É planejamento, não ansiedade. Agora junta tudo isso com o cenário esportivo atual. Estreia no Campeonato Brasileiro, com o elenco reforçado, torcida presente em peso fora de casa, ambiente mais estável após o clássico e uma final de Supercopa logo ali na frente. O Flamengo está tentando alinhar bastidor e campo ao mesmo tempo. Na próxima parte, eu vou te contar como essa possível chegada de Paquetá impacta diretamente o time titular, quais jogadores ganham espaço, quais podem perder minutos e por que esse movimento pode ser o divisor de águas da temporada 2026. Se a chegada de Lucas Paquetá se confirmar, o impacto não será apenas emocional ou simbólico, ele muda a lógica do time em campo, altera disputas internas e obriga a comissão técnica a repensar a estrutura do meio-campo do Flamengo. E é exatamente por isso que essa contratação é tratada como estratégica e não apenas como uma reposição de elenco. Hoje, o Flamengo trabalha com um meio-campo que alterna intensidade, posse e chegada na área. Com Paquetá, esse setor ganha algo que poucos jogadores entregam no futebol brasileiro: versatilidade real em alto nível. Ele pode atuar como interior pela esquerda, como meia central mais solto ou até como um segundo homem chegando de trás. E isso dá ao técnico Felipe Luiz uma liberdade tática enorme. Na prática, isso significa que jogadores como Arrascaeta passam a ter menos responsabilidade defensiva, porque Paquetá ajuda na pressão pós-perda e na recomposição. Significa também que o Flamengo pode alternar entre um meio-campo mais técnico ou mais físico sem precisar trocar peças, apenas ajustando funções. Em jogos grandes, isso é decisivo. Outro ponto importante é a liderança silenciosa. Paquetá chega em um momento de maturidade de carreira. Não é mais promessa, não é jogador em formação, é alguém acostumado a grandes palcos, pressão constante e cobrança diária. Esse perfil ajuda muito em um elenco que mistura juventude e experiência. Ele puxa nível de treino, aumenta a competitividade interna e eleva o padrão de exigência, mas toda chegada grande também gera efeito colateral. Com Paquetá no elenco, alguns jogadores naturalmente perdem espaço, minutos ficam mais disputados, rotações mais curtas e o treinador passa a ter que tomar decisões mais duras. Isso não é negativo, é sinal de elenco forte. O Flamengo quer exatamente isso, ninguém confortável, todo mundo competindo. Internamente, a leitura é de que a contratação ajuda inclusive em negociações futuras. Um elenco mais qualificado permite ao clube ser mais firme no mercado, não aceitar qualquer condição e escolher melhor onde investir. Paquetá funciona como peça central de um quebra-cabeça maior, não como solução isolada, e existe ainda o fator psicológico com a torcida, o retorno de um jogador formado no clube, identificado com a camisa e que saiu jovem, cria um elo imediato. O Maracanã abraça rápido, isso gera confiança, empolgação e muda o clima em jogos grandes. O Flamengo sabe usar isso a seu favor.
Enquanto os últimos detalhes com o clube inglês são ajustados, o planejamento esportivo segue avançando como se a chegada fosse questão de tempo. O clube trabalha com cenários, mas o cenário principal já inclui Paquetá como protagonista. Isso diz muito sobre o grau de confiança no desfecho positivo. Na parte final, eu vou fechar essa história mostrando o que falta para o anúncio, porque o Flamengo não tem pressa em divulgar nada agora, e qual é o timing ideal para transformar essa negociação em impacto máximo dentro e fora de campo. Fica comigo até o fim, porque a última peça desse quebra-cabeça é a que mais diz sobre o Flamengo que está sendo construído agora. Agora chegamos ao ponto mais sensível e mais estratégico de toda essa operação. O porquê o Flamengo ainda não anunciou Lucas Paquetá, mesmo com contrato encaminhado, documentos sendo trocados e clima de otimismo interno. Aqui não existe improviso, não existe demora por desorganização, existe timing. E o Flamengo hoje trata timing como ativo tão valioso quanto dinheiro. O clube entende que anunciar Lucas Paquetá não é apenas soltar um comunicado oficial, é um movimento institucional, esportivo e simbólico. Um anúncio desse porte precisa estar alinhado com o calendário, com o ambiente esportivo e com a narrativa que o clube quer construir para a temporada 2026. Por isso, cada passo está sendo calculado. O primeiro ponto é jurídico. Enquanto o West Ham United não assinar o aceite final do modelo de pagamento, o Flamengo não antecipa absolutamente nada. Não existe anúncio sem segurança total. A diretoria aprendeu, ao longo dos últimos anos, que vazamento sem contrato fechado gera ruído, frustração e pressão desnecessária. E isso o clube quer evitar a qualquer custo. O segundo ponto é esportivo. O Flamengo vive um momento importante com estreia no Campeonato Brasileiro e decisão de Supercopa logo na sequência. Anunciar Paquetá no meio desse processo pode tirar foco do elenco atual, inflar expectativas imediatas e criar uma cobrança que não precisa existir agora. O clube quer que o anúncio some, não que atrapalhe. O terceiro ponto é emocional. O retorno de Paquetá mexe com a torcida de um jeito diferente. Ele representa identidade, base, memória afetiva e projeção de futuro. O Flamengo sabe disso e quer fazer desse anúncio um evento, não uma nota fria. Vídeo, narrativa, imagem, resgate de história e conexão direta com a nação. Tudo isso já está sendo preparado, mas só será acionado no momento exato. Internamente, o entendimento é claro. Não existe pressa quando se está no controle da negociação. O Flamengo sabe até onde pode ir financeiramente, sabe o quanto Paquetá quer voltar e sabe que o desfecho depende apenas de ajustes finais. Quando isso acontecer, o anúncio vem rápido, forte e com impacto máximo. E quando vier, ele não será apenas sobre um jogador, será sobre um projeto, sobre um Flamengo que amadureceu no mercado, que sabe dizer sim na hora certa e sabe esperar quando precisa. Um Flamengo que pensa grande, age com frieza e constrói ciclos, não manchetes vazias. Para Felipe Luiz, a chegada de Paquetá fecha um primeiro grande capítulo do seu projeto como treinador, dá a ele uma peça que entende o clube, entende pressão e entrega intensidade. Para o elenco, eleva o nível. Para o torcedor, reacende a chama. Para o mercado, manda um recado claro. O Flamengo continua sendo protagonista. Agora a pergunta final fica para você. Se esse anúncio acontecer nos próximos dias, você acha que Paquetá chega para ser o principal nome do time ou para dividir protagonismo em um elenco forte e competitivo? Comenta aí, deixa o like, confere se está inscrito, porque quando o Flamengo se move em silêncio, geralmente é para fazer barulho depois.